Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos hoje trazendo mais uma das nossas promessas com o Evangelho de Mateus, né? Mateus foi um dos apóstolos de Jesus e antes da sua conversão, na verdade, ele era conhecido como Levi. E ele trabalhava como coletor de impostos. Essa profissão dele, ela não agradava aos seus contemporâneos, né? Ele trabalhava lá em Cafarnaum e era exatamente essa profissão dele, coletor de impostos. Ele era um homem rico, né, porque através da coleta de impostos havia sempre aquela parte já desviada um pouco, né? Esses impostos eram para os romanos, mas o coletor de impostos ele tirava a sua parte tranquilamente. Mas muito bem, então pelo fato de não ser muito bem visto, Mateus era encostado assim de lado, mas ele se tornou amigo de Jesus. Jesus, quando convidou Mateus, ele largou tudo, não é? E preferiu seguir Jesus. Então ele é o autor dos 3 primeiros evangelhos, chamados sinóticos. Por que sinótico? Porque sinótico significa que são muito parecidos. A matéria que trata em um evangelho trata no outro também, só que um pouco diferenciado. Esses são os 3 primeiros evangelhos, porque o 4º evangelho é o evangelho de João. João já é um evangelho diferenciado, por isso ele não é considerado como sinótico. Apenas o de Mateus, Marcos e Lucas. As histórias relatadas nesse evangelho, elas são muito interessantes. Você vai adorar porque você vai conhecer os discursos de Jesus, você vai conhecer por onde Jesus andou, o que ele fez, com quem ele andou. Então, isso aí vai te dar uma visão muito bacana do Evangelho de Mateus. Mateus ele ocupa o primeiro lugar dos evangelhos. Essa é a colocação da Bíblia, né? Vem primeiro de Mateus, depois de Marcos, depois de Lucas. Porque ele é considerado o mais completo, né? É um evangelho que tem 28 capítulos, não é? E ele era conhecido como o evangelho dos judeus. Tanto é que Mateus sempre se refere às profecias antigas, né, do Antigo Testamento, aos costumes e às práticas dos judeus, aos seus ritos e às suas instituições também. Então, meus queridos amigos, não se sabe, na verdade, o certo em que ano o Evangelho de Mateus foi escrito. Há informações de que esse Evangelho foi escrito aproximadamente no ano 60 depois de Cristo e provavelmente tenha sido escrito na Palestina. Também há informações que tenha sido escrito originalmente em aramaico, que era a língua de Jesus, né? E posteriormente traduzido para o grego, que é o texto aceito pela igreja como canônico. Só para aguçar a sua curiosidade, mais uma vez, você vai encontrar coisas excepcionais nesse evangelho. Coisas que você talvez não conheça. Talvez você não tenha lido o Evangelho completo ou tenha lido somente assim uma leitura superficial. Você não conseguiu entender tudo todo o seu conteúdo, né? Mas quando você tiver contato direto com o Evangelho, você vai ler com calma, meditando sobre cada passagem, né? Você vai conhecer o ministério de Jesus na Galileia, as parábolas. Olha, tem cada parábola linda, linda mesmo. Você precisa só entender as parábolas do reino, o ministério de Jesus também na Judéia e tantas outras coisas que você talvez tenha passado por cima. Mas você vai conhecer um pouco mais também da paixão e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A ressurreição é o ponto-chave do cristianismo, né? Da nossa religião, do catolicismo. Porque se você não acredita na ressurreição, você não acredita mais em nada, né? A nossa fé certamente teria sido vã. Quando você terminar de ler esses 28 capítulos,
certamente vai ficar querendo mais. Poxa, já terminou, estava tão bacana a história, né? Apesar de ser 28 capítulos, mas é bem mais curto do que uma novela que você assiste aí, passa quanto tempo assistindo uma novela, né? Você passa quanto tempo assistindo seriados que passam na TV, você passa 2 horas aí para assistir um jogo de futebol. Então, se você tirar 1 hora para ler o Evangelho de Mateus, você já está realmente fazendo muita coisa. Então eu desejo a você uma boa leitura desse Evangelho e que você consiga extrair dele, tirar muitas coisas boas, muitas lições para aplicar na sua vida, no seu dia a dia, tá certo? Então é isso que eu desejo a você. Fica com Deus e até a próxima. Ah, se você gostar, se inscreve no meu canal, Reflexões Bíblicas com J. Dantas. Não esqueça de tocar o sininho, porque cada vez que eu postar um vídeo, você será avisado. Fica com Deus.